O governo federal concedeu hoje reajustes salariais para mais ou menos 350 mil servidores do Executivo. Essa é a conclusão de um pacote de aumentos que o Palácio do Planalto deu início em maio desse ano. Para discutir esse assunto, a gente está aqui hoje com o Josemilton Costa, que é secretário-geral da Condicef, e com o professor do Departamento de Administração da UNB, Jorge Pinho. Queria agradecer a presença dos dois e começar com você, Josemilton. Finalmente foram publicadas essas duas medidas provisórias. Do ponto de vista do movimento sindical, isso tem que reflexo? Não, o reflexo é a conclusão de um processo negocial que se iniciou em 2007. Várias categorias da base da nossa confederação já estavam na expectativa de, há mais de um mês atrás, de que essas medidas provisórias fossem concluídas. São negociações históricas, são restaurações de carreira, que ao nosso ver, repõem perdas aí que foram acumuladas ao longo dos anos. Para o senhor, professor Jorge Pinho, isso tem algum significado especial? Esse gesto do Palácio do Planalto em recompor salários de praticamente toda a esplanada tem um significado especial ou não? Bem, veja, era absolutamente necessária essa medida, quer dizer, não se podia mais retardar. Há uma realidade que nós vivemos que é decorrente de uma má interpretação da democracia. Ou seja, acima, numa democracia, na cúpula, na ponta mais alta, está a sociedade e o cidadão. Abaixo dele, o Estado, que é a sociedade politicamente organizada, e abaixo disso o governo, que é o braço executivo. Nós temos, na realidade, visto a inversão dessa pirâmide, e não temos reagido a ela, nós, sociedade, não temos reagido a ela. E o que acaba por ocorrer? As carreiras mais bem aquinhoadas são aquelas que estão ligadas diretamente aos interesses do governo e do Estado. E as menos aquinhoadas, que estão ligadas aos interesses da sociedade. Então, saúde é muito mal remunerada, educação é muito mal remunerada, transporte, habitação, serviço social, etc., então, mais mal remunerada ainda. Ora, isso provoca um problema sério, porque o serviço público não atende adequadamente. Josemilton, você acha que com esses reajustes que estão sendo concedidos agora, que são, como você lembrou, fruto das negociações iniciadas com o Ministério do Planejamento no ano passado, há por parte do servidor uma disposição de no ano que vem, por exemplo, não voltar a esse assunto? Quer dizer, com esse pacote se esgotam todas as possibilidades dos servidores, por exemplo, de no ano que vem reivindicarem novas correções, como o ministro Paulo Bernardo ressaltou ao longo dessa semana, ou não? Absolutamente. As negociações, elas foram importantes, mas elas deixaram ainda distorções. Concordo com o professor. As áreas essenciais que prestam serviço à população ainda está com a sua remuneração bem abaixo dos setores priorizados pelo governo Fernando Henrique nesse governo. A nossa batalha, ela continua em 2009. Nós achamos que tem que ter tabelas isonômicas na administração pública federal. E nós da Confederação, que representa mais de 800 mil, vamos deflagrar uma campanha em 2009. Tabela única na administração pública. Não dá para um professor ou um médico ganhar um terço de que ganha um auditor fiscal. Não quero aqui dizer que o auditor fiscal está ganhando bem, mas não dá para que esses dois setores e outros setores importantes, como meio ambiente e reforma agrária, tenham um terço do que ganha um nível superior dessas áreas que o próprio professor citou. Então, para nós, foi importante as negociações, mas a nossa batalha, ela está se iniciando. A nossa confederação está fazendo estudos e vamos trabalhar com tabela única na administração pública federal. Professor, isso não do ponto de vista da administração do Estado, um equívoco? Hoje o Brasil, ao que parece, corre atrás de um prejuízo histórico. E o governo, nos últimos anos, vem simplesmente administrando folha de pagamento. Não há uma estratégia para que essas imperfeições sejam corrigidas, enfim. E a velha lógica de greve, reivindicações,
governo demorando. Isso não trava um pouco a nossa capacidade de gestão de pessoal, não? Isto trava absolutamente a nossa capacidade de gestão de pessoal. Em primeiro lugar, é preciso entender que não existem praticamente, no conceito técnico, não existem carreiras no serviço público. Existem, na realidade, tabelas de remuneração. Quando você mexe numa tabela, ela defasa muito rapidamente, porque ela está sujeita não a uma lógica de complexidade das tarefas mais bem remuneradas do que as tarefas mais simples. E sim, elas realmente acaba sendo um conjunto de níveis salariais que são alcançados, né? Isso aí encarece a folha e não dá resultado, não traz resultado. Então, nós temos que, em primeiro lugar, eu concordo com o senhor Zé Nilton, o ideal seria que nós tivéssemos não uma tabela única, mas algumas tabelas de remuneração e nas carreiras especiais também estabelecimento de limites em cima desse mesmo conjunto, né? Agora, vai ser muito difícil que se resolva isso, porque, como você falou, nós corremos atrás do conserto e da pressão. A pressão, a reação, a pressão, a reação, não há nenhuma ação proativa no sentido de resolver o problema. Uhum. Zé Milton, você acha que está na hora de propor uma nova relação com o governo, em termos de negociações salariais, em termos de reorganização do Estado, inclusive de reforço de estrutura em alguns setores? Não, inclusive nós estamos discutindo com o governo, né? É necessário que seja instituído, seja regulamentada a negociação coletiva. Não dá para os trabalhadores da administração pública, diga-se de passagem, né? Um dos poucos países que ainda não tem negociação coletiva, a gente ficar à mercê dos governos de plantões. É preciso que haja uma institucionalidade e que a negociação coletiva seja a obrigatoriedade dos governos estarem cumprindo. Sobre a reorganização, é claro, este governo ele não tem uma política de recursos humanos. O governo atual trabalha por dentro da reforma do aparelho do Estado, né, do governo Fernando Henrique, né, do ministro Bresser Pereira, que na verdade foi um retrocesso para a administração pública, na nossa opinião. E é preciso que o governo aponte qual é a política de Estado que ele quer para esse país e qual é a administração pública que ele quer para esse país e qual é a política de recurso humano que ele quer para os servidores públicos federais, que não tem. Professor, do ponto de vista fiscal, a gente deve se preocupar com o crescimento da folha e com essa escalada de reajustes aí que estão programados até para 2011, 2012? Não vejo grandes problemas, porque a massa salarial, mesmo no Estado, ela é muito pequena em relação à arrecadação. Nós temos batido recordes em cima de recordes, tirou-se a CPMF e ainda assim a arrecadação tem crescido. Enfim, nosso menor problema é a relação folha de pagamento, arrecadação. A arrecadação está muito alta, muito forte, talvez até em função da excelência que se conseguiu na carreira de auditor fiscal e outras carreiras que são realmente, como o José Nilton disse, muito mais bem aquinhoadas que as demais carreiras, né, de interesse da sociedade. Agora, não se pode esperar que o cidadão fique feliz por pagar impostos altíssimos e não ter nenhum serviço, a não ser os de fiscalização, os de, enfim, de Polícia Federal, fiscalização, etc., as carreiras que recebem bem. É preciso que se mude esse aspecto aí, se mude alguma questão nessa lógica, para que o cidadão tenha atendido as suas necessidades pelos impostos que paga ao governo. Uhum. José Milton, tomando como exemplo a primeira medida provisória que foi publicada lá em maio ainda, e que no Congresso tentou se alterar e etc., ela continha muitos erros, assim, do ponto de vista dos sindicatos e tal. O que você espera dessas duas medidas provisórias que foram publicadas hoje? Assim, para vocês, que são representantes dos servidores, é possível que essas novas MPs elas contenham erros, descumprimentos de acordo, reajustes que não estavam previstos, não estavam acertados? Olha, é bem provável que essas duas medidas provisórias, né, que têm 176 artigos,
contenham imperfeições, contenham artigos que contrariam os acordos que foram firmados com o governo. Por isso que nós já convocamos a nossa assessoria jurídica para segunda-feira, porque nós temos certeza de que vai ter imperfeições e vai ter problemas que prejudicam os trabalhadores. Nós vamos estar levantando artigo por artigo e vamos estar imediatamente pedindo uma reunião com o secretário de Recursos Humanos do Planejamento para que essas questões sejam resolvidas diretamente com o governo, sem que a gente haja do instrumento das emendas, sendo que a maioria delas o governo derruba. Então, o nosso objetivo é corrigir todas as imperfeições via governo. Professor, tem uma coisa que sempre que querem comparar o tamanho do Estado brasileiro com, no caso, em outros países, fala-se muito em sistemas e processos. A gente tem vivido aí nos últimos anos, no governo Lula, um ritmo de contratação de pessoal muito intenso, mas o mesmo não se aplica, por exemplo, a investimentos em sistemas e infraestrutura. Muitas vezes determinadas áreas recebem quadros novos, reforços importantes, pessoas qualificadas, mas os sistemas ainda não deixam que esse profissional que está sendo absorvido desempenhe um bom papel. Esse é um gargalo na administração pública? A qualidade da gestão brasileira, a gestão pública brasileira, a qualidade deixa muito a desejar, de uma maneira geral. Deixa realmente muito a desejar. Porque ela é muito permeada por razões políticas, por compadrio, por uma série de coisas que não deviam existir. O tamanho do Estado brasileiro é muito relativo, né? O José Nilton citou o Bresser Pereira, o professor Bresser Pereira, e eu realmente discordo inteiramente daquela colocação dele do Estado mínimo em contraposição ao welfare state inglês. Ora, o Brasil nunca teve estado de bem-estar social, a verdade é essa. Então, não há o que cortar na ação do Estado, porque o Estado ainda deve muito à sociedade e muito ao trabalhador e à população. Então, a questão aí fica mais, vamos dizer assim, reduzida ou mais cingida na melhora da qualidade de gestão. E que, para isso, obviamente, todas as carreiras que são bem remuneradas, elas têm uma eficácia funcional muito grande. Vamos lá, bem remunerado, Tribunal de Contas da União. Ninguém nega que o Tribunal de Contas da União seja um órgão eficiente. A Receita Federal, a Secretaria do Tesouro, a Polícia Federal, o próprio Legislativo e sua função, né, de legislar, eles são eficientes. Agora, saúde, educação, bem-estar social, enfim, as outras ações do Estado, seja na delegação, seja na fiscalização do que foi delegado, seja na execução própria, esses são realmente os grandes gargalos da nossa gestão pública. Você concorda, Gilberto? Eu concordo. O governo anterior, como esse, priorizaram muito as famosas carreiras típicas de Estados criado pelo professor Bresser Pereira. Nossa opinião, carreira típica de Estado é todo servidor investido em cargo público concursado. Na nossa opinião, é preciso que este governo passe a valorizar o serviço público que atende à população. Não é mais possível a gente ficar com o serviço público de uma forma tratada como está. Meio ambiente, reforma agrária, saúde, educação, tem que ser valorizado. É preciso que o governo atente para isso. Eu não estou aqui querendo desmerecer os setores de gestão, de fisco, mas é preciso que o governo tenha um olhar para esses setores importantes que atendem a população. Tudo bem. Eu queria agradecer a presença dos dois convidados aqui à redação do Correio Brasiliense e a você que acompanhou esse debate. Muito obrigado também.